eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Meus irmãos, se vocês sentirem visitas do canal, por gentileza se inscreva no canal, ative os sinos das notificações para ficarem sempre atentos quando for postar alguma nova obra. Louvado seja Deus. E sempre olhe a próxima depois dessa que você está ouvindo, né? Louvado seja Deus. Porque vai que aí o Senhor traz mais alguma coisa referente à obra anterior, porque são todas verdadeiras. E como eu estou enxugando, ou seja, eu estou resumindo, pode ser algum caso ali, porque a vida, louvado seja Deus, que Deus deu é uma, né, aqui na terra. Então, como são todas as obras verdadeiras, pode ser que lembre um caso dali e outro ali do que aconteceu, mas são todas verdades. Eu vou contar logo a obra e vou tentar resumir ao máximo. Deus seja louvado. Amém. Porque o intuito do canal é contar as obras que Deus fez. Não é denegrir o lugar, não é denegrir pessoas, não é envergonhar ninguém, de forma alguma, não é constranger ninguém, ninguém. É contar a obra do jeito que aconteceu, que o Senhor fez, sem muitas identificações, ou quase nenhuma identificação. Então que a Irmandade e os itens do canal fiquem bem atentas, porque essa obra eu estou tentando filtrar muita coisa. Então os irmãos fiquem bem atentos, porque pode ser que eu não repita algumas coisas, igual o papagaio que eu costumo dizer. Irmãos, essa obra é a continuação da obra passada que o Senhor me trouxe, que a obra ia dar mais de 2 horas, eu imagino. Eu vou tentar resumir bastante em poucos minutos. E o que aconteceu? Existia um lugar desses, quando eu entrei naquela parte, nós paramos em 2 lugares que faziam invocações de demônios, e nós oramos na mente, profetizamos na mente, em espírito, segundo o que o Senhor nos dava a cada um de nós, e rapidamente esses lugares foram fechados pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso, isso é uma verdade. Mas teve um outro lugar, depois que eu já era crente, querida Irmandade, que eu passei, eu acho que mais de ano orando. Eu até estava pensando que provavelmente isso poderia ser uma questão de eu passar um ano sem conseguir dormir à noite. E outra questão também, que o Senhor me trouxe tudo me explicando a obra, que pode ser também que naquela época em que eu não dormia à noite, o Senhor fez essa obra de colocar essa necessidade de oração na madrugada, até mesmo para passar orando, porque o nosso Deus está vivo no nosso meio, e o nosso Deus cuida de nós. E muitas das vezes na madrugada teve uma também que eu esperava minha mãe chegar de São Paulo, tem outra obra aí, o Senhor me deu um presente, falou que ela iria trazer para mim algo da parte de Deus, um presente do Senhor, louvado seja Deus. Como não dormia à noite, né, passando por esse tipo de prova, aí o Senhor aparecia muitas das vezes, aí, penso eu hoje, mostrar que Ele estava comigo também na prova, igual está com todos vocês na prova, junto contigo. Então, querida Irmandade, visitas do canal, eu passei um tempo orando por um lugar desses que fazia invocações de demônio, para que o Senhor, mas era oração de guerra, era oração para que o Senhor destruísse completamente aquele lugar, né? Destruísse tudo lá por dentro, quebrasse as paredes, fizesse tudo nessa parte. Meus irmãos, por que eu estou falando isso para a querida Irmandade e as visitas do canal? Poucas pessoas na vida sabem isso que eu estou dizendo, mas agora todos estão sabendo, só não sabem aonde, o lugar, etc e tal. Com isso, querida Irmandade, esse lugar que era invocação de demônio, ficava ao lado de uma igreja evangélica, que eu não lembro qual que é, eu já até procurei aqui nos Google da vida, porque lá havia também bancos de madeira, né? Até procurei para saber que igreja que era aquela. Era uma igreja pequena, como se fosse uma salinha, uma salinha ali que eles encontravam para adorar a Deus, cultuar o Senhor. Mas eu não sei qual que era essa determinada denominação. Mas eu sabia algumas coisas deste lugar de invocação do espírito contrário. A gente ficava sabendo algumas coisas porque uma das pessoas que ficavam lá era um irmão de um rapaz que algumas vezes ficava no nosso meio lá. E ele ficava comentando algumas coisas de vez em quando. Nessa época eu não era nem crente.
Então, às vezes, a gente ficava sabendo algumas coisas que a gente nem procurava, mas o pessoal chegava e comentava alguma coisa. Então eu imagino que esse lugar fazia tudo aquilo que esses lugares fazem aí, né? Mas Porém, essa foi adiante um pouco. O que aconteceu? Por estar do lado de uma igreja evangélica, este dia eu vi com os meus olhos, meus irmãos. Fiquei sabendo por alto, naquele dia que esse rapaz estava com o espírito contrário no corpo, e eles armaram uma arapuca. porque eu volto a dizer para a querida Irmandade, tanto que veio essa palavra, o inimigo ele é astuto. O inimigo é astuto. Tome cuidado, ore bastante, clame a Deus, descanse o coração do Senhor, mas ore. Interceda por sua casa, por sua família, interceda pelos seus amigos, interceda, volto a dizer, pelo patrão da empresa, pela empresa que você trabalha, interceda pelo seu salário, pelo seu serviço, para fazer um excelente serviço, um excelente trabalho, na presença de Deus, porque o Senhor está no meio de nós. Interceda, ore, se você necessita de salário melhor, ore, peça a Deus, fala com o Senhor, fique ligado em Deus, fique na comunhão com Deus, porque o inimigo ele é astuto. O que aconteceu, querido Irmandade de Visitas do canal? Fiquei sabendo que esse lugar de invocação dos principados e potestades, uma vez vou contar a história do jeito que foi. Estava tendo culto nessa igreja e esse principado, essas potestades, armaram uma cilada contra os irmãos da igreja na hora do culto. Uma coisa assim que ninguém esperava. O que foi? Eu vou resumir para a querida Irmandade, procurar entender. O que pareceu que aconteceu foi que algumas pessoas aparentemente chegaram naquele lugar ali de invocação do espírito contrário, eles invocaram o espírito contrário já com aquela artimanha bolada, o que fez? Começou a bater nas pessoas que estavam ali, né, que foram naquele lugar ali de invocação do mal, vamos dizer assim, com as próprias pernas, começaram a apanhar, e parece que tinha uma arma, um tridente lá, eu sei com alguns detalhes, porque eu fui lá ver depois que me contaram. Aí o que acontece? E ameaçava as pessoas de furar as pessoas com aquele tridente, com aquele negócio. Porém, ao meu ver, já era um plano do inimigo. Querida Irmandade, louvado seja Deus. Fica na comunhão, querida Irmandade. Clame a Deus. E o que aconteceu? Fiquei sabendo que essa potestade, essa pessoa nessa condição, que eu não vou citar tantas coisas, saiu correndo para pegar essas pessoas, né? Possessa de espíritos contrários. As pessoas saíram correndo para a rua e essa potestade saiu correndo atrás. E essas pessoas que saíram correndo de lá, como estava tendo um culto, elas entraram na igreja. Aí no que entrou na igreja correndo, apavorado, para não tomar uma furada daquele tridente, imagino eu, ou porrada para todo lado, os irmãos ali da igreja, eles assustaram, né, que estavam cultuando a Deus. Uma dessas pessoas que estava dentro da igreja, que entrou correndo, que trabalhava naquela invocação de demônios, de espíritos contrários, ficou lá esperando. E essa potestade, esse principado, entrou com esse rapaz que estava possesso. Entrou naquela igreja armado, se eu não me engano me falaram que tinha um tridente lá de quase 2 metros de altura, e queria ameaçando acertar nos irmãos, naquelas pessoas, fazendo cara, rosnando e etc e tal. Mas aquela pessoa que entrou, que trabalhava naquele lugar ali, na invocação de espírito contrário, gritou para todo mundo: ajoelha que ele não vai fazer nada, não vai agredir ninguém. E com isso, cara Irmandade, e com isso, meus irmãos, toda a igreja ajoelhou. Todos os irmãos daquela denominação evangélica ajoelharam, irmãos. Eu falo isso com pesar. Eu falo isso, meus irmãos, porque isso aconteceu, foi verdade. Infelizmente. E eu fiquei sabendo disso, eu não acreditei tanto. Eu não entendi essas coisas de gente evangélica, de gente de outra religião, de outros lugares. Mas eu fiquei curioso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, eu sabia que, provavelmente, pelo que diziam, um invocava o espírito contrário, que hoje eu chamo de espírito contrário, e outras pessoas Deus, invocavam o Senhor, clamavam a Deus, etc e tal. E eu fui levado a ir lá ver, porque eu não acreditei. No outro dia. E no outro dia, aquela igreja evangélica, ela fechou. Eu sei que os bancos eram de madeira, porque eu vi, eles fecharam aquela denominação que estava ali e retiraram os bancos daquela denominação. E eu fui lá para ver, não fui para tirar chacota, não, mas fui ver o que tinha acontecido.
E aquela pessoa que tinha feito aquilo tudo, que invocou aquelas potestades, aqueles negócios que eu não vou citar, estava lá na porta rindo, enquanto os irmãos, que na época eu não sabia, não era crente, não era evangélico, na verdade, ficavam lá retirando. Eram uns bancos de madeira, bem pesados. Eu não sei que denominação que era, eu não sei, meus irmãos, só isso que eu lembro. E aquela outra pessoa ficava rindo lá na porta junto com outra pessoa, sentado vendo, e eu olhei aquilo, passei devagarzinho e tal, e pronto. Então essa foi a base que eu tinha desse lugar, que eu nunca ouvi falar de outro lugar que tenha feito uma coisa dessas, fechado uma denominação evangélica. Não, nunca tinha escutado falar. Então eu tinha isso, né, como rumores, como coisas que eu vi que aconteceu, não vi acontecendo, mas eu vi retirando os bancos, eu vi que realmente fechou a denominação lá, tanto que eu procurei no Google, no Maps, para ver se eu conseguia achar o nome daquela denominação, mas só tem as imagens a partir de 2011, e foi antes disso. E por nós sermos, como eu disse outrora, ingênuos agora, né, e tínhamos aí, vou dizer por mim, de 15, 16 anos, então assim, algumas pessoas que ficavam conversando conosco às vezes, iam naquele lugar e traziam algumas coisas que aconteciam ali, inclusive de pessoas que frequentavam lá. Eu fiquei sabendo dessa situação, eu fui lá para ver, né? Por isso que eu sei mais detalhadamente assim. Então era isso que eu sabia sobre esse lugar. E quando eu me converti, voltando para essa parte dessa obra, que eu comecei a contar, né, no passado, na obra anterior a essa, que eu estava contando para a querida Irmandade, as visitas do canal, o que eu fiz? Eu comecei a ter orações de guerra. Por quê? Porque eu não queria simplesmente que o Senhor fechasse aquele lugar. Oração de guerra eu orava sempre que eu lembrava, quase todos os dias, pedia ao Senhor para que destruísse aquilo tudo, as paredes, destruísse tudo, sabe, assim, que não tivesse nada. Por quê? Porque era um lugar, infelizmente, diferenciado que tinha, que fez esse tipo de situação. É que, infelizmente, na astúcia, eu antes não soube a palavra correta, na astúcia, fez isso. Pegou os irmãos de surpresa, tinham crianças, mulheres, homens, meninos, vamos dizer meninos como crianças também, né? E pegou todo mundo e fez o pessoal, segundo nós ficamos sabendo, todos ficaram de joelho, para não ser, diante das ameaças que teve ali. E ameaçava a todos, fazia barulho grunhindo com a boca, segundo que falaram, e ameaçavam que ia espetar as pessoas com aquele negócio, e todos ficaram de joelhos, infelizmente. E volto a dizer novamente, fecharam aquela igreja, então tinha isso. E várias outras coisas que nós ficávamos sabendo que eles faziam lá, e etc e tal, e eu não vou entrar nessa parte. Então eu comecei a orar nessa parte, querida Irmandade. Fica até o final, no nome do Senhor Jesus. Eu comecei a orar, a interceder nessa parte ao Senhor, pedindo ao Senhor que destruísse aquele lugar por completo, que não ficasse paredes lá. Comecei a clamar a Deus nessa parte, clamando ao Senhor de dia, às vezes à noite. Eu ficava muito na comunhão, igual eu disse outrora, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, escutando pessoas que atendiam os cultos, as pregações, na comunhão com Deus. Eu ficava escutando os hinos, na verdade na época eram os louvores, né? E ficava na comunhão, trabalhando, sempre assim envolvido com as coisas de Deus, na comunhão, orando e tal, e clamando a Deus. E eu lembrava aquela situação, orava de novo quando eu me lembrava daquilo. E foi passando os anos, foi passando o tempo, na verdade. E depois o Senhor deu essa direção dessa necessidade que eu contei na obra anterior, né? Que eu disse anterior a essa que foi postada agora, da necessidade lá que nós orávamos na madrugada. Eu não lembro qual que é o título lá, mas que os irmãos possam ver aí, onde tem um carrinho de polícia lá na imagem, lá no fundo, fala não mexam com eles são crentes e tal, alguma coisa nesse sentido, querida Irmandade. E juntou conosco nessa, inclusive, olha só, tanto que o Senhor ele mostra para nós. Eu estava esquecendo dessa parte que o Senhor mostrou, e o Senhor novamente me trouxe a lembrança. Dessas 7 pessoas que estavam conosco ali, orando na obra anterior, uma delas eu me lembro certinho. Olha só, por isso que eu falei, é uma obra separada, mas vem daquela. Uma dessas pessoas que o Senhor já recolheu dos 7 que oravam, os companheiros de oração, foi o único irmão que foi lá acudir aqueles irmãos, que eu me lembre, né? Que foi acudir aqueles irmãos lá daquela outra determinada denominação. E ele ali declarou guerra
segundo o que o Senhor colocou em seu coração. Louvado seja Deus. Igual eu também, segundo o que o Senhor colocou no coração, naquela situação, apresentava diante de Deus, sempre como, igual eu disse agora outrora, apresentava diante do Senhor. Meus queridos, eu estou lembrando isso, irmãos, porque o Senhor me traz à memória dessas coisas. Por isso que eu disse que todas as obras são verdadeiras. Todas as obras são verdadeiras que eu conto aqui. Louvado seja Deus. Só que eu estou tentando resumir mais um pouco. Pode ser que eu conte mais coisas, talvez em algum lugar, porque eu estou resumindo. Mas um desses irmãos, volta a dizer novamente, igual um papagaio que repete, foi o irmão que o Senhor recolheu, homem de fé. Ele chegou a bater lá na porta daquele lugar lá que invocava principados e potestades e falou algumas coisas lá. Eu lembro disso. Eu lembro-me dele. Porque quando eu fui lá ver isso, quem estava ajudando a recolher aqueles bancos, eu creio que era esse irmão, porque depois ele foi lá, enquanto eu passava e tudo mais, e eu não sei o que aconteceu depois disso. Mas anos e anos depois que eu me converti, que já acontecia isso, nós orávamos na madrugada, não foi sempre, foi nessa obra que eu disse aí. Determinados meses nós orávamos e começamos a orar nas ruas, que eu disse na obra anterior. Esse irmão estava lá. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu comecei a fazer aquela oração e o Senhor, ele moveu, louvado seja Deus, essa necessidade de nós orarmos. Essa obra aqui tem a ver com a outra e tem a ver com uma outra que eu vou dizer qual agora mesmo. Os irmãos se espantem, quer dizer, não se espantem, que o inimigo ele é astuto. O inimigo ele é astuto, o inimigo infelizmente é traiçoeiro e ele é como, imagina assim, uma vingança que para ele passa o tempo que passar. E misericórdia, que o Senhor repreenda o nome de Jesus para que nada de ruim nos aconteça. Temos que manter em oração, temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder, nós temos que repreender as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e expulsar lá para aquele lugar que o Senhor tem preparado, lá de fogo e enxofre. Já começar a jogar essas potestades, esses principados nesse lugar através da nossa oração e fechar a porta daquele lugar para que eles não saiam novamente. Louvado seja Deus. Está vendo? Em oração não tem limites para oração. Querido Irmandade, fique até o final. A obra é verdadeira. Louvado seja Deus. E com isso, meus irmãos, o Senhor deu essa necessidade de orar e nós orávamos, etc e tal. E nós passamos na frente desse lugar. Mas eu já vinha orando nesse lugar. O Senhor moveu o coração dos irmãos, nós passamos. 2 lugares foi fechados. Esse era o terceiro que eu não comentei. Porque esse lugar, eu continuei orando. Já vinha orando já há meses e meses e meses e meses e meses nessa parte. Mas, irmãos, e passou, agora eu vou voltar para essa próxima obra que eu estou contando aqui. E passaram meses, nós terminamos aquela oração, aquela necessidade que eu contei outrora, talvez eu lembre mais alguma coisa aqui, que o senhor toque, etc, para contar. E querida Irmandade, visitas do canal, e com isso, o que eu fiz? Continuei orando nessa questão, e nós encerramos ali aquela necessidade de orar na madrugada, de estarmos juntos para isso, nessa questão. Mas eu continuei orando. E vida que segue, né? Foi passando os meses depois daquilo. A gente já não orávamos mais, mas não foi para sempre. Na madrugada, orava cada um na sua casa. E sempre quando tinha alguma coisa de oração que dava para todos estarem ali, a gente ia em alguma oração que a gente marcava, etc e tal. E com isso, cara, Irmandade, certa vez eu estava chegando do serviço, eu não tinha carro, eu voltava de ônibus. E o ônibus, aqui na cidade de Uberlândia, eu não sei se tem hoje, eu acho que não tem mais, mas tinha um ônibus chamado Beija-Flor, que é aquele ônibus que você pega no centro, ele vem direto para os bairros, para o rumo da sua casa. E aqui em Uberlândia tem assim, você pega um ônibus, né? Eu vou falar pega o ônibus. Você pega o ônibus, vamos supor, custa um valor X, acho que é R$4,50 hoje em 2023, né? Eu creio que é R$4,50, seja R$4,50 ainda. Aí você pega um ônibus que vai nos terminais, você paga R$4,50 e roda a cidade, fica o dia inteiro andando de ônibus só pelos R$4,50, se não descer do ônibus, em algum ponto que não sejam os terminais. E tem esse ônibus Beija-Flor que vai direto, você paga um valor, ele vai direto, chega lá no ponto final, todos têm que descer e pagar de novo para voltar. E nesse dia eu estava indo embora nesse Beija-Flor, louvado seja Deus, e ele passou num caminho diferente no final, próximo do ponto que eu descia, e nós fomos obrigados, por algum motivo lá, não sei se na rua quebrando, não sei o que era, a passar naquela rua andando, na rua que tinha esse lugar de invocação, que eu disse outrora agora, o terceiro lugar. E eu já vim orando há muitos meses. No que eu passei, porque eu nunca tinha, se eu passei na porta alguma vez, eu nem olhava para aquele lugar. Mas esse dia eu passei,
E eu fiquei naquela, olhei na frente assim, na porta mesmo. Perfeito, um lugar perfeitinho assim, sabe? Pintado, parece pintado recentemente. E eu olhei aquilo e falei, nossa gente, olha, o negócio tá de pé aqui ainda. E eu fazia orações de guerra mesmo, referente àquela situação, àquela questão que eu disse outrora. Mas aí as duas janelas viradas para a rua, porque era uma parte de grade que ficava, dá para ver quase toda a entrada, e tinha duas janelas da casa que estavam abertas. No que eu olhei para o lado de dentro, meus irmãos, não tinha mais nada, foi tudo destruído. Tudo destruído. Eu vi o céu do outro lado, só tinha a fachada pronta. O resto não tinha mais nada lá dentro, tudo destruído, meus irmãos. É verdade. E eu acabei de olhar aqui, quando eu disse que puxei para ver qual era o nome daquela determinada denominação evangélica, também eu não iria dizer. Eu vi lá que parece que construíram lá outras casas lá para agora para aluguel. Não existe mais aquela situação lá de invocação. Então aquele lugar foi totalmente destruído, vendido, provavelmente. E hoje existem casas de aluguéis naquele lugar, porque é tipo colônia. Hoje a colônia mudou, não chama colônia, hoje é condomínio, eu falo com todo respeito. E nisso, querido Irmandade, visita do canal, eu olhei aquilo e na hora eu já lembrei-me. Olhei e falei assim, nossa, olha lá, o Senhor destruiu mesmo. E foi muita alegria para mim, muita felicidade, porque o Senhor tinha feito aquela situação. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer para a querida Irmandade, para mim não foi surpresa, porque na oração eu já tinha certeza. Mas da vez que eu passei lá, que eu olhei aquele dia, eu falei, mas ainda está de pé. Mas foi totalmente destruído, porque na oração, irmão, você está na comunhão com Deus, é verdade, é verdadeiro. Louvado seja Deus. Creia no Senhor, louvado seja Deus. Creia na oração, o Senhor te ouve, o Senhor te dá a oração, louvado seja Deus. E o que eu quero dizer agora para a querida Irmandade, o que tem a ver com outra obra que eu disse? Meus irmãos, aquela obra que eu disse atrás, uma das primeiras, que eu digo alguma coisa nesse sentido, o título. E o anjo desceu 2 vezes. Uma que eu falo, meus queridos irmãos, que o Senhor me visitou e me mandou pôr a máscara. E nisso chegou um homem no meu serviço e pulou uma sombra dele. A sombra tinha 30 centímetros maior do que o rapaz. Essa obra aí, meus irmãos, escutem lá. No momento não tem como eu colocar qual obra que é para você clicar, não, mas olhe lá atrás, meus irmãos. Enquanto eu contava, antes dessa obra que eu estou contando aqui agora, a obra anterior, né, que tem esse desenho lá do carrinho da polícia e uma coisa dizendo assim, não mexam com eles, são crentes, não os incomode, alguma coisa assim. O Senhor, foram muito tempo eu contando essa obra e o Senhor me trouxe avante. Sabe quem foi o homem, irmãos, que apareceu naquele dia? Foi um homem que era quem comandava aquele lugar que eu orei para que o Senhor destruísse completamente, meus irmãos. O inimigo, ele é astuto, o inimigo é arteiro. Então o inimigo, ele veio, foi ele que me afrontou, foi ele que apareceu no meu serviço, foi a sombra dele que pulou, ele que me agrediu. Mas anterior um pouco a esse, eu estava congregando a Deus e o Senhor me disse uma coisa. Eu perguntei algumas coisas para o Senhor, são tudo verdade que eu estou dizendo. E o Senhor me disse um negócio. Eu sou o seu protetor, eu sou o seu guardião. Foi isso que o Senhor me disse aquele dia. Antes daquele dia, na verdade, no culto. Por isso que eu digo, irmãos, na esplanada da palavra, que o irmão que atendia o culto, irmãos, congregando, por isso que eu falo, irmãos, vai congregar. Não deixe congregar não, irmãos. Deixa não. Só se for por extrema necessidade, principalmente se o Senhor põe no seu coração que você tem que ir lá ouvir a palavra, vai congregar. Já fala na sua casa, fala, hoje é dia de congregar, eu estou indo congregar. Não obriga ninguém não a congregar, mas chama, convida, louvado seja Deus. Ah, irmão, vou na sua casa aí, tal hora. Eu falei, irmão, me perdoa, vem outro dia, outra hora, antes, porque tal hora eu já estou saindo para congregar. Eu vou escutar a palavra. Quer vir escutar a palavra comigo? Vamos congregar comigo? Louvado seja Deus. Porque na igreja, irmão, no culto, é julgamento, irmãos. É julgamento, meus irmãos. Todo dia de culto é julgamento. Por isso que os irmãos têm que estar na comunhão. Louvado seja Deus. Quem vai atender? O Senhor mostra a palavra para eles. Se o Senhor te mostrar a palavra, meus irmãos,
sobe lá para aqueles que sabem, né, que congregam. Eu volto a dizer, esse canal não tem nada a ver com a congregação que está no Brasil, ninguém pediu para dizer nada, mas é um princípio lá. Talvez a quem está atendendo o culto, está lá e ofereça a palavra, e outro irmão sobe para falar a palavra, porque o Senhor já mostrou, o Senhor já pregou, o Senhor já falou o que ele tinha que falar. Então sobe na comunhão, nada é preparado, nenhum irmão prepara nada. Todo dia que você for congregar, querida irmandade, é julgamento. Ande certinho, se errou, peça perdão para Deus. Glória a Jesus. Peça perdão para o Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor me esclareceu essa parte, quando eu contava a obra anterior a essa, meus irmãos, eu fiquei assim, imagina só um homem com o olho arregalado, boca aberto e... Mas o Senhor é toda a cronologia, a verdade dessa obra todinha, sem tirar nem pôr nada. Na verdade eu tiro algumas coisas para não ficar tão grande. E estou evitando de falar algumas coisas também que não tem nada a ver. Querida irmandade, visitas do canal, vão congregar. Creiam no Senhor. Glória a Jesus. Comece a profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Santo, 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 Lamaiarangabaias. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Comece a profetizar na vida da sua mãe, do seu pai, na vida dos seus filhos, na vida das suas irmãs carnais, vamos dizer assim, da cara irmandade. Começa a profetizar a boca do Senhor. Glórias, alabaxuiaraia, santo é Deus. Começa a profetizar, começa a clamar, começa a orar. Louvado seja na comunhão, sirva a Deus. Oh, glória, santo. Profetiza na sua vida, profetiza no seu trabalho, profetiza no seu casamento, profetiza no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, então foi aquela pessoa, irmãos, eu nem tinha para isso, mas como o Senhor trouxe-me a memória daquela obra, o Senhor conta para mim, o Senhor mostra para mim essas coisas, louvado seja Deus. E eu me lembrei, falei, nossa, foi aquele, então foi a retaliação do inimigo. O inimigo ele veio para me destruir aquele dia. E graças a Deus, o Senhor já apareceu antes, irmãos. Olha aquela obra, o Senhor apareceu antes, o Senhor já me visitou e falou, põe a máscara. E eu pus a máscara e o Senhor falou, agora ora para ele não dizer nada. A direção daquela oração foi para que ele não abrisse a boca e dissesse nada, nada. Mas tudo aquilo daquela obra que eu não vou citar novamente, aconteceu, irmãos, naquele dia. Aconteceu, irmãos, naquele dia, meus irmãos. E aquele dia, uns dias antes, eu congregando, o Senhor disse para mim, eu sou o seu protetor. Eu, o Senhor, sou o seu guardião. Meus irmãos, se os irmãos pudessem... Perdoa esse barulho. Se os irmãos pudessem ver o que eu vi aquele dia daquela obra que eu contei... Oh, glórias a Deus, tirei essa notificação barulhenta, mas tá bom. Se os irmãos pudessem ver a grandeza, irmãos, o anjo desceu 2 vezes para me livrar, e aquele inimigo, ele veio mesmo, irmãos, para acabar comigo, imagino eu agora. Mas de certo ele não esperava o Senhor. O Senhor apareceu, desceu um anjo do céu, igual eu digo na obra, quando o anjo desceu pela primeira vez, que ele tocou a terra, irmãos, foi como se fosse uma bomba que explodisse no mundo espiritual, irmão. E o Senhor enviou um anjo dele e me guardou. Quem me diz? Olha, foi o Senhor me disse lá, eu sou o seu guardião. Eu, Senhor, sou o seu guardião. Eu sou o seu protetor. E é o nosso Deus, irmãos. Quem intentará contra o Senhor? Glórias a Deus, querida irmandade. Quem tentará contra os ungidos, os servos de Deus, meus irmãos? Vai congregar. Irmão, perdoa. Eu falo, quando eu vou contar a obra, é uma coisa eraiada que acontece. Tem um monte de trator passando com barulho para quebrar a comunhão aqui que o Senhor está dando. Aqueles tratores que passam roçando pela prefeitura os matos aí. É uma barulheira, mas os irmãos perdoam, meus irmãos. Quem tentará contra os do Senhor, meu irmão? Meus irmãos. Então o Senhor me guardou, o Senhor desceu a primeira vez, o anjo me guardou. E eu, como eu disse naquela obra, teve um negócio que bateu no meu pescoço como se tivesse cortado bem fundo, meus irmãos. O inimigo, meus irmãos, ele veio para ceifar minha vida, ele veio para acabar comigo, mas o Senhor apareceu e acabou com os planos de Satanás, os planos do inimigo, meus irmãos. O Senhor me livrou, louvado seja Deus. Nós estamos numa guerra constante. Eu já declarei guerra constante contra as hostes espirituais da maldade do lugar celestial, porque eu sou de Deus. Quem é de Deus, meus irmãos? O inimigo já declarou contra ti, meus irmãos. Fica firme no Senhor.
Descansa nele, vai congregar. Está acontecendo alguma coisa, vai congregar. Busca de Deus. Se o Senhor te falar, se você não é bom de anotar na mente alguma coisa assim, você vai lá e escreve num lugar. Antigamente eu escrevia quando o Senhor falava comigo, eu estava em outra denominação, das vezes que o Senhor falou comigo. Ou às vezes falou até nos hinos mesmo, eu catava o hino, baixava o hino, colocava no lugar na pasta. O Senhor falou comigo. Aí eu ia lá naquele hino. Meus irmãos, tem promessas de Deus de quando eu me converti, meus irmãos, que até hoje eu olho, meus irmãos. Mas hoje, nessa graça santa, na congregação, o Senhor fala comigo. O Senhor já veio, tem muitas obras que eu conto aí. Vocês olhem, escutem as obras, são todas verdades, irmãos. Nada aqui é mentira. Então, meus irmãos, e quem tentará contra os ungidos de Deus? Louvado seja Deus, querida Irmandade. Santo é Deus. Mais um trator que passa para quebrar a comunhão. Como soldados, irmãos perdoem. Como soldados, irmãos, está passando a batalha, está difícil, meus irmãos. Fica firme em nome de Jesus. Fica firme, dobra a comunhão, dobra seu joelho, vai orar, vai clamar a Deus, apresentar sua dificuldade, sua necessidade, a dificuldade e necessidade da sua casa, dos seus filhos, como um servo guerreiro de Deus, como um servo soldado do Senhor, apresenta tudo perante Deus. Glórias, estou custando a falar para não enrolar a língua aqui. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu falo enrolar a língua, os irmãos entendem no bom sentido. Servo e serva de Deus, farol do Senhor, santo é o Senhor. Lâmpada do Senhor é a alma de Deus. A lâmpada do Senhor é a alma do homem. Então, farol de Deus, você é a lâmpada. Apresenta perante o Senhor as necessidades da sua casa, da sua família, do seu esposo. A palavra diz que a esposa santifica o marido, meus irmãos, e vice-versa. É oração, é clamar, meus irmãos. O Senhor vai te dar vitória, ora, clama, mas congrega. Vai congregar, vai buscar os conselhos de Deus. O Senhor está vivo em nosso meio, meus irmãos. O Senhor está presente em nosso meio. Nada, uma folha não cai de uma árvore aqui se o Senhor não quiser. O Senhor está nesse momento. Oh, glória a Alabaia, santo é o Senhor. O Senhor está nesse lugar, o Senhor te ouve. O Senhor ouve os seus prantos. O Senhor ouve o seu choro no cantinho. O Senhor sabe da amargura do seu coração. Glórias a Deus, a você que está nessa parte. Glória a Deus, você que está até doendo, tá um ódio batendo no seu coração. Isso a palavra não é para todos, mas tem a pessoa específica dessa parte. Vai congregar, pega isso, joga fora. O inimigo está tentando te ceifar, não deixe isso acontecer. Lança por terra qualquer tipo de coisa que você fez com o inimigo, qualquer tipo de pacto. Louvado seja esse pacto de morte que você fez com o inimigo. Lança por terra em nome do Senhor Jesus e vai congregar. Vai, procura uma igreja, congregação que está no Brasil. Não, volta a dizer, esse canal não tem nada a ver com essa igreja, ninguém nunca disse, pediu para falar nada. Na verdade, nem um irmão até hoje me procurou, nem minha esposa sabe. Tem uma pessoa, disse que 2 pessoas só sabiam, uma é aleatório, mas eu me lembrei esses dias que eu comentei com outra pessoa também, que eu não me lembro quem que é agora. Mas eu comentei com mais uma pessoa sobre esse canal. Então é um muçulmano, que eu não vejo há muito tempo, deve estar viajando pelas Europas afora, não vou dizer quem que é também. E o outro é uma outra pessoa que eu não me recordo quem que seja agora nesse momento. Mas eu sei que eu falei com essa pessoa. Então, meus irmãos, ninguém procurou. Esse canal aqui não é para ficar famoso. Não é, irmão. Se você talvez pensa que sabe quem que eu sou, me deixa quietinho na minha aqui. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esse canal é para honra e glória do Senhor. São obras que o Senhor faz, são todas verdadeiras. Louvado seja Deus. O Senhor, você quer o Senhor, meus irmãos? Como, glória, santo, 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 santo. Santo, santo, glórias a Deus. Procura de Deus, meus irmãos. Procura de Deus, glórias a Deus, santo é o Senhor. Eu não estou conseguindo falar, meus irmãos. Glórias a Deus. Procura de Deus os conselhos dele. Procura os conselhos sobre você, meus irmãos. Procura do Senhor de sua situação. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus, santo é Deus. Quer o Senhor, irmãos. Quer o Senhor como o seu guardião, irmãos. Vai congregar, fala com o Senhor. Ele está vivo, ele te fala se é o seu guardião ou não. O Senhor te fala todas as coisas. O Senhor não precisa de mim, não precisa de ninguém. Igual o Senhor muitas das vezes me visita, fala comigo, ele pode falar com você também, mas vai congregar. Vai congregar, vai escutar a palavra que Deus tem para dar na boca dos servos de Deus, que eles são usados, irmãos. Eu poderia falar muitas coisas aqui, meus irmãos, mas eu vou tentar reter.
Eu já vi, volto a dizer, eu disse outras obras aí, mais um trator passando para quebrar a comunhão, eu imagino. Glória a Jesus. Passou, na verdade, 3. Igual eu volto a dizer, querido irmandade, já vi, sem toda honra e toda glória ser dada a Deus, sem dar glória ao homem. Mas eu já vi irmão atendendo o culto, não estou dizendo que é na comum que eu congrego, não estou dizendo em lugar nenhum, mas já vi irmão atendendo o culto com asas, irmãos. Já vi, irmãos, o Senhor nos olhos de um irmão, já comentei, já vi o Senhor praticamente em presença, eu não consegui olhar para cima porque o Senhor estava ali falando, usando daquele irmão para falar com a igreja. Muitas das vezes vejo o Senhor falando com determinadas pessoas e muitas das vezes porque o poder de Deus ele é acima do que nós podemos imaginar ou pensar ou qualquer coisa nesse sentido. Já vi o Senhor falando com toda a igreja ao mesmo tempo, do mesmo tempo, e cada um recebendo ali da bandeja do Senhor aquela porção que o Senhor deu para cada um separadamente, cada um tomando, glória a Jesus, da porção, meus irmãos. Santo é Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E eu disse dessa determinada denominação porque o Senhor falou comigo. O Senhor me chamou, visita a minha igreja. E eu perguntei para o Senhor, qual é a sua igreja, Senhor, para que eu visite? E ele me disse, Congregação Cristã no Brasil, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor, meus irmãos. Ao nosso Salvador Jesus Cristo. Não às pessoas, mas ao Senhor. Volto a dizer, esse canal não fala o nome dessa denominação, esse canal é uma obra avulsa, esse canal ninguém pediu para dizer nada, ninguém falou nada. Irmãos, vai congregar, vai clamar aos céus, vai buscar o Senhor. Mande essa obra, meus irmãos, mande essa obra aqui no nome do Senhor Jesus. Eu falo com isso no nome do Senhor Jesus, para no mínimo 10 pessoas, irmãos. Mais outro trator que passa, louvado seja Deus. Para no mínimo 10, eu estou deixando um pouquinho para os irmãos ver as coisas, um pouquinho das coisas que acontecem, outras aqui eu já tirei um monte de coisas na hora que eu estou contando a obra, meus irmãos. Manda essa obra para muitas pessoas e pede as pessoas para se inscrever, porque todas as obras aqui são verdadeiras, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu nesse momento não tenho mais nada a dizer, mas volto a dizer, escute, veja, assista ou veja, escute a obra lá em que eu coloco assim, o anjo desce 2 vezes. Irmãos, naquele dia eu não sabia que aquela potestade queria ali, mas hoje, como eu disse agora mesmo, outrora, agora nessa obra mesmo, o inimigo foi ali para me acabar comigo, irmãos, acabar comigo. Depois que o Senhor me abriu essa atenção agora, e o Senhor me esclareceu essa parte dessa situação em que eu orei para ser destruído aquele lugar foi destruído, irmãos. Não sobrou nem aquela frente lá mais. Porque igual eu joguei no Google aqui para saber qual que era aquela denominação que era vizinha daquela invocação, vou dizer assim, né, daquele lugar de invocação, eu vi lá que já não tem mais aquilo. É outra fachada, outra frente, e eu não vou dizer tantas mais coisas, porque a intenção não é denegrir coisa alguma, tanto que ninguém sabe o que eu estou dizendo, eu não falei de lugar algum, assim, eu só falei resumidamente alguma coisa. Mas são todas essas obras verdadeiras, irmãos. Clame a Deus, creia no Senhor, fique firme com o Senhor te ama, tem promessas na sua vida e vai congregar. Eu não posso te dizer nada, porque é o Senhor que pode te dizer todas as coisas. É Ele que te conhece, glórias a Jesus. Ele que vê as suas dificuldades, as suas necessidades. Oh, Santo Deus, glória a Jesus. E é só Ele que pode te atender nessa parte. Oh, se a sua cruz está pesada, irmãos, o Senhor te fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continua dizendo mais coisas, irmãos, vai congregar no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos, não vou estender tanto. Glória a Deus, porque o nosso Deus quer falar com você. É o nosso Deus. Eu sinto de dizer isso no nome do Senhor Jesus. É o Senhor que quer falar com você. Meus irmãos, queridas visitas do canal, queridos irmãos, glória a Jesus, meus irmãos, santo, 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 santo é Deus, glória a Deus. Vai congregar, vai buscar do Senhor o alimento, vai buscar do Senhor a sua parte, irmãos. Vai congregar, procura saber aí, o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar uma determinada congregação cristã no Brasil que você sabe, aquela que as irmãs usam o véu. Procura saber os dias de culto e vai congregar no nome do Senhor Jesus.
Glórias a Deus. Não precisa falar nada para ninguém, você e Deus, irmãos. O Senhor te ama. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Volta a dizer, esse canal não tem nada a ver com essa denominação. Eu sou um membro sentador de banco da igreja. Louvado seja Deus, um servo de Deus. E é uma honra muito grande ser um servo de Deus. Glória a Jesus. Santo é Deus. Não faço parte do ministério. Eu simplesmente sou um sentador de banco, um servo de Deus, que é uma honra muito grande. Irmãos, vai congregar nessa que o Senhor te mostra. Vai procurar a palavra do Senhor. Procura saber o dia de culto certinho. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Que Deus tem obras para fazer na sua vida. Procura saber os conselhos de Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Ao hino. Venho oprimir sem tardar na fonte do perdão. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor tem para falar com vocês? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Principalmente você, visita do canal, que sabe que é com você. Meus irmãos, não vou estender mais. Esta é a obra. Deus seja sempre louvado. Glórias, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.